Este trimestre estamos estudando temas relacionados à simbologia do ritual do santuário. E dentre as últimas lições, vimos que estamos vivendo num tempo muito solene, de algo que era representado em símbolos como o dia da expiação, lá no ritual do santuário terrestre, mas que apontava para o futuro, e esse futuro é os nossos dias, onde está acontecendo no céu o dia do juízo, um juízo investigativo. E por estarmos vivendo nesse período tão importante, precisamos também de uma preparação especial para acompanharmos, conforme nós vimos até na lição da semana passada, com fé esse evento que está acontecendo no céu, onde o nome de todas as pessoas que um dia tiveram seus nomes escritos no livro da vida tem passado em revista. E nesta revisão, pecados têm sido apagados daqueles que buscaram a misericórdia de Cristo. E, por outro lado, nomes têm sido apagados daqueles que, apesar de em algum momento terem entregue a sua vida a Jesus, retrocederam nesse caminho. Então, estamos vivendo em tempos muito solenes. E como parte desta preparação e também de acompanhar esta solenidade que acontece no céu, nós vamos pensar um pouco sobre a questão da alimentação. O título dessa lição é Considerações sobre alimentação. Será que a alimentação tem alguma ligação ou relevância nesse contexto espiritual em que estamos vivendo? Ou será que a alimentação diz respeito apenas a questões físicas, a questão espiritual não toca nisso? Ao longo da lição nós vamos entender um pouco sobre isso e vamos tirar lições para o nosso viver diário. No livro de Levíticos, capítulo 23, verso 27, lemos: Mas aos 10 deste mês sétimo será o dia da expiação. Tereis santa convocação, afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E o pensamento da inspiração: o verdadeiro jejum que deve ser recomendado a todos é a abstinência de todo tipo de alimento estimulante e o uso equilibrado de alimento simples e saudável, que Deus proveu em abundância. Os seres humanos precisam pensar menos no que comem e bebem na questão de alimento físico e muito mais a respeito do alimento celestial, que dará resistência e vitalidade a toda experiência religiosa. Bom, sobre isso também estaremos aprofundando e desenvolvendo melhor ao longo do estudo dos tópicos. Vamos ao primeiro tópico da lição. Naquele dia. É uma expressão que encontramos na Bíblia e vamos entender o que representa este naquele dia. O que representou no passado e o que representa para nós hoje. Primeira pergunta, irmão Geraldo. Que dia especial a profecia identifica? É interessante essa pergunta, porque ela remete aos dias de Isaías, onde a terra de Judá tinha sido invadida e o povo em Jerusalém não estavam aliados à defesa da terra deles. Então, eles comiam, bebiam, estavam folgados dentro de Jerusalém. Né? E Isaías, ele fez um chamado àquele povo, assim como a nós, nos convida, assim como os convidou naquele então, a chorar, ao pranto, ao rapar da cabeça e ao cingidouro de cilício. Ou seja, eles deveriam se importar com aquele momento urgente, não é? Em tomar peito, em fazer a vontade de Deus, em fazer uma renovação. E esse dia, como já foi dito pelo irmão, naquele dia, ele remete muito a dias futuros. Inclusive, ele diz aqui, Eliaquim, meu servo. Eliaquim era o mordomo real. Ele tinha as chaves. Né? Somente ele que poderia abrir e fechar. E, na sequência, nós veremos aí uma explanação maior Muito bem. Desse tópico. Não vamos desenvolver muita pergunta, senão a gente já responde a próxima, né? Sem dúvida. Muito bem. Só vamos frisar aqui uma frase, que é a do verso 22, que daí nesse contexto faz menção também, né? Sim. De que abriria
uma porta que ninguém poderá fechar e fecharia uma porta que ninguém abriria. Ele tinha essa chave, né? Exato. E somente ele poderia abrir e fechar. Agora, lá no Novo Testamento, e vem a pergunta B, como o Novo Testamento esclarece a expressão naquele dia, relacionando-o com os eventos imediatamente anteriores à segunda vinda de Cristo? Dando continuidade, né? Sim. Nós vemos aqui em Apocalipse, ele citando a igreja de Filadélfia. Né? O período da igreja de Filadélfia foi um período curto. Sim. Em relação aos demais. Não é? Isso. Então, nós vemos aqui o que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Né? É importante nós vermos que isso aqui aconteceu naqueles idos de 1844. Né? Jesus, ele abrindo a porta do Santíssimo para fazer expiação e fechou a porta para o lugar santo. Né? E aqui é muito claro, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Quando nós olhamos a pergunta, ele diz que devemos relacionar com os eventos imediatamente antes da vinda de Jesus. E isso literalmente ocorreu naqueles dias, no dia 22 de outubro de 1844. Né? Eu achei interessante também no que fala, como guardaste a palavra da minha paciência, eu te guardarei na hora da tentação. E o comentário fala, Cristo abriu a porta, ou a ministração do lugar santíssimo, por isso uma luz brilhante surgiu daquela porta aberta do santuário no céu, revelando que o quarto mandamento faz parte da lei ali consagrada. Não só a questão do sábado, mas o caudal de luz que irrompeu sobre aqueles pioneiros adventistas. Sim. A luz da reforma de saúde, do vestuário e tantas outras maravilhas que nós recebemos depois da abertura dessa porta. Então, de fato, foi um momento marcante, né? E é interessante que quando nós lemos ali a carta à igreja de Filadélfia, que é o 6º período, né, da Igreja de Deus, que ocorre exatamente ali por volta de 1844, aquele período de amor fraternal, onde a pregação do evangelho estava de vento em polpa, né? Sim. Até que finalmente esse período até se encerra ali com a grande decepção. Mas iniciando daí o 7º período. Mas foi um período assim áureo de despertamento e de reavivamento, né? E essa expressão de abrir e fechar a porta é exatamente aquela que nós lemos lá em Isaías, né? Que fez menção na pergunta anterior. E em relação àqueles dias onde é feita essa menção, daí tem a menção, né, de que aqueles dias deveriam ser dias de pranto, de rapar de cabeça e cingidor, ou seja, de choro, de jejum. Aqui até nem menciona de uma forma objetiva o jejum, mas era o que acontecia. Era um convite a essa reforma, essa restauração, essa reflexão, né? Então, nós podemos trazer também para estes dias agora que estamos vivendo, que o sentimento deve ser semelhante, né? Claro. A gente não está num período de tempo para estar se folgando com a injustiça, estar buscando os prazeres e as tantas coisas que o mundo nos apresenta, né? Mas, pelo contrário, nós precisamos estar preocupados com o tempo em que estamos vivendo, estar preocupados com o que está acontecendo ao nosso redor. Está acontecendo, e não apenas ao nosso redor, mas também o que está acontecendo no céu, né? Cristo está fazendo uma obra toda especial lá no céu. E isso implica também em questões relacionadas à minha vida. E como estou agindo? Será que como aqueles israelitas que o reino de Judá estava sendo cercado, sitiado, e eles estavam lá em Jerusalém tranquilos, como se nada tivesse acontecendo? Exatamente. Nosso nome, de repente, está passando no santuário, em julgamento no santuário celestial, e nós estamos aqui tranquilos, preocupados em
conquistas nesse mundo, nos prazeres efêmeros dessa vida, o que será de nós? Dentro do que o irmão está expondo, me recordo de uma frase do Espírito de Profecia, onde a profetisa diz: aceitam-se nomes e rejeitam-se nomes. Sim. Ou seja, o momento que nós vivemos é um momento solene, extremamente solene. E o inimigo quer que nós tenhamos uma distorção do tempo, das coisas que ocorrem, e deixar o coração aqui na terra. Quando, na realidade, o Espírito de Profecia diz: breve, com breve, o caso passará aos vivos. Mas achamos que isso vai... Está muito longe, muito né? longe, Distante. não é? Lá na frente eu decido isso. Mas nem sempre dá tempo, não é? Esse lá na frente pode ser muito tarde. Muito tarde. Geralmente é muito tarde, Muito. né? Muito bem, então nesse primeiro tópico nós entendemos um pouco sobre essa expressão que aparece na profecia, naquele dia. Entendemos que tem certa aplicação também aos nossos dias, né? A mesmo alerta que foi apresentado para o povo de Judá lá do passado, é um alerta que cabe a nós, para nós refletirmos a uma necessidade de também estarmos atentos aos solenes acontecimentos e a uma preparação firme, decidida para o breve retorno de Jesus. E isso traz algumas implicações que a partir do próximo tópico nós vamos também considerar.